Olá pessoal, hoje é dia 2 de julho de 2025. Pratique ver todos como alma divina, afinal todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pratique ver tudo como vontade de Deus, não importa o que esteja acontecendo, pois nada foge aos controles de Deus. E fique com a mente absolutamente neutra. Não individualize ninguém, não critique, não julgue o comportamento dos outros. Isso não é da sua conta. Apenas tenha paciência, tolerância, benevolência, pois essas práticas vão te proteger a não criar causas negativas para a sua própria vida. E tenha fé em Deus. A sua fé em Deus, para Deus tornar o seu esforço, a sua sinceridade, serem recompensadas com a sua vitória sobre este mundo material. Afinal, a sua fé inabalável nele te fará se livrar da mente dualista, fake e venenosa. Então a sua vitória é garantida por Deus. Então lembre-se, a sua fé em Deus neutralizará o ego fake. Por isso, pare de acreditar nos seus sonhos egoístas, materialistas, gananciosos, nos seus quereres dualistas. Mantenha o seu foco em Deus, sempre. Afinal, o seu foco em Deus também despertará o você alma, que é semelhante a Ele. A sua fé irá corrigir e disciplinar a sua mente errática. Afinal, a fé absolutamente enraizada em Deus te permitirá ter uma mente absolutamente equilibrada e só indicará o destino divino. Sim, a fé absolutamente estabilizada e enraizada em Deus vai te tornar essa jornada dessa vida absolutamente segura. Tenha fé em si, no você alma, não no ego, como era até hoje. Lembre-se, você deve sempre falar com Deus todos os dias, se puder a todo momento, mesmo que Ele não te responda, mas uma hora você começará a receber as respostas da alma e de Deus. Basta alcançarmos um nível desejado por Deus de pureza e sinceridade mental. Então, pratique a paz mental sempre. Pratique a paz mental verdadeira, é o que importa na vida. Paz mental no trabalho, nas finanças, pratique paz mental com os filhos, na família, pratique paz mental, porque tudo é vontade de Deus. Não vá contra, não fique criticando o fato ou fenômeno, pois tudo é vontade de Deus. Paz mental, porque você é a alma, intocável e inafetável. Então pratique ser inafetado, afinal você pertence ao reino de Deus e não a esse mundo mutante, factual e circunstancial. E mais, pratique caridade, não para os outros, e sim para você mesmo. Os outros são meros coadjuvantes que permitem que você pratique a verdadeira caridade para você mesmo. Por exemplo, se você pratica compaixão, tolerância, sentimento de amor verdadeiro, na verdade, ela é direcionada para os outros, mas você está praticando verdadeira caridade para consigo mesmo. Sabedoria compartilhada é caridade, paciência, benevolência oferecida aos outros é caridade que você está fazendo e praticando para si. Então, não é caridade mental, não é somente caridade mental, é esse compartilhamento desses sentimentos virtuosos de puro amor, pura paciência. Isso é caridade real e verdadeira, porque as pessoas confundem com a caridade material. Lembre-se, a caridade material não precisa de nenhuma virtude.
não precisa de nenhum desapego ao ego. Qualquer um pode fazer uma caridade material, até mesmo um traficante, um bandido pode sim fazer caridade material. Então não requer nenhuma qualidade divina. Mas se você for fazer alguma caridade material, então sempre faça da seguinte forma: tudo que você vai doar ou fazer caridade não é seu, é de Deus. E é você, alma, que está oferecendo aquilo que é de Deus para o outro, que é também feito à imagem e semelhança de Deus, a alma da pessoa e não a própria pessoa. Porque se você fizer para a própria pessoa, isso vai fazer com que o seu ego infle, e isso é causa negativa. E lembre-se, na vida, apenas faça o que deve ser feito, e se tiver que ser feito, de resto, deixa tudo por conta das vontades de Deus. E mais, você não nasceu para sofrer pelo ego, que nem existe. Mas as pessoas sofrem, tem sofrimento, tem satisfação, nervosismo, preocupação, estresses, tristeza, etc. Tudo causado pelo ego que nem existe. Então você não nasceu para sofrer pelo ego que não existe. E nem nasceu, você não nasceu também para ficar resolvendo problemas externos criados pelo ego, fatos, fenômenos e circunstâncias. Você não nasceu para isso, porque quem criou esses fatos, fenômenos e ocorrências foi o ego. Apenas faça o que tiver que fazer. Por exemplo, se o seu filho quebra o braço, leve ele para o ortopedista, para o hospital. Simplesmente isso e ponto final. De resto, deixa tudo por conta de Deus. E mais, você nasceu para provar a Deus que a sua fé é absoluta e indestrutível. Você nasceu para descobrir a transitoriedade desse mundo criado, da sua vida, que se opõe ao seu mundo real, absoluto, espiritual, imutável da alma e de Deus. Então, o resumo disso tudo é: negue a existência e as manifestações dualistas e venenosas e ilusórias do ego fictício. Por isso que tem que praticar calar o ego. Aí a sua mente fica absolutamente pura, sincera, e é nessa mente pura e sincera, isento das manifestações egoístas do ego, é que Deus e a alma passam a se manifestar. Basta negar a existência do ego e das suas dualidades mentais voltadas ao mundo material. Então serás eternamente feliz. E lembre-se, é preciso cancelar as frequências de baixas vibrações do ego venenoso. Todo apegado só sabem emitir, talvez a pessoa não sinta, mas o que manda na vida são essas frequências de baixas vibrações do ego que tem que ser transmutada para as vibrações de altíssima frequência da alma e de Deus. Então, somente a prática da neutralidade, neutralizar as manifestações do ego dualista, é que vão fazer com que essas vibrações divinas da alma, idênticas de Deus, passem a se manifestar. Sem essa neutralidade, as vibrações divinas de Deus e da alma jamais irão se manifestar. Então, lembre-se, baixas frequências vibracionais jamais vão te conectar com as frequências vibracionais divinas da alma e de Deus. Aliás, vão te distanciar, vão te rebaixar, pois são dois mundos opostos. Então tem que fazer essa transição
para a neutralidade mental, para que consigas emanar essas virtudes de alta frequência, que é o puro amor, pura virtude, pura felicidade, etc. Ademais, o ego jamais vai te revelar as verdades absolutas de Deus. O ego é anti-Deus. Então, se o ego jamais vai te revelar as verdades absolutas de Deus, isso significa que vai estar vivendo nas mentiras do ego. O ego jamais te falará e revelará as verdades, pois é puro veneno e absoluto traidor da sua vida. O ego é contra tudo em sua vida, contra até a sua própria natureza feita à imagem e semelhança de Deus. Ele pode até te entregar algumas coisas materiais, temporais, para te continuar iludindo, mas o seu sentimento sempre será o pior possível, pois tudo terás a base egoísta, mesquinha, materialista e individualista. E isso é traição contra a sua natureza divina, idêntica a Deus. Mas a sua alma jamais irá te mentir ou te trair. A alma é absolutamente divina. Muito pelo contrário, só irá te revelar as verdades eternas e imutáveis de Deus. Portanto, elimine o ego da sua mente, calando esses quereres dualistas e assumindo, sim, essa alma idêntica ao Criador. Eliminar o ego é da sua inteira responsabilidade. Ninguém vai te ajudar, nem Deus, nem Jesus, nem Buda, ninguém vai te ajudar. É da sua inteira responsabilidade. Todos os apegados têm que provar que possuem a capacidade de controlar a própria mente. Se você não consegue nem controlar os seus próprios pensamentos e sentimentos, diga-me, quem vai controlá-los? Essa é a sua única responsabilidade nessa vida. Mas não, ao invés de cumprir com a responsabilidade maior, fica emaranhado com as responsabilidades que o ego impõe, tais como responsabilidade de manter a família, responsabilidade profissional, etc. Quando se cumprisse com a responsabilidade de neutralizar o ego e fazer Deus e a alma se manifestarem, tudo lhe seria acrescido. Lembre-se, a sua responsabilidade é com Deus e com a alma, nunca com o ego que escraviza a sua mente e a sua vida. E depois, está lá escrito na Bíblia, primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro. Então tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente, gloriosamente e abundantemente. E é isso que a gente veio fazer aqui, eliminar esse ego, porque a manifestação de Deus e da alma são absolutamente naturais e automáticas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.